Ele lançou uma sombra que se estendeu por décadas e atravessou fronteiras. Pablo Escobar, o nome por si só, evoca uma mistura arrepiante de medo, admiração e repulsa. Ele era um homem que inspirava emoções intensas e contraditórias. Nascido na pobreza, ele ascendeu ao controle de um império construído sobre a miséria e o desespero de muitos. A farinha era seu comércio, a violência sua ferramenta. Ele usava o medo como uma arma, manipulando e controlando com brutalidade. A Colômbia, seu reino, sangrou sob seu domínio. As ruas estavam manchadas de sangue, e o país estava em constante tumulto. Ele era uma contradição, um homem que construía hospitais e escolas, mas detonava bombas nas ruas da cidade. Um benfeitor e um terrorista, tudo em um só. Esta é a história do Rei da Farinha, uma jornada ao coração das trevas, um vislumbre da alma de uma nação marcada, uma nação que ainda luta para se recuperar. Sua história não é apenas sobre drogas e violência. É sobre o impacto duradouro em famílias e comunidades inteiras. É sobre ambição, corrupção e o fascínio sedutor do poder. O poder que corrompe e destrói. É sobre um país lutando contra a desigualdade, onde as linhas entre o bem e o mal se confundem. Onde a justiça é muitas vezes uma ilusão. O legado de Pablo Escobar é complexo. Uma história de advertência entrelaçada na própria estrutura da Colômbia. Um legado que ainda ressoa hoje. Vamos descascar as camadas desse mito, confrontar o homem por trás da lenda. Vamos explorar a verdade por trás deste homem que marcou o mundo. Medellín, uma cidade gravada nas montanhas dos Andes, é um lugar de contrastes profundos. É aqui que a história de Pablo começa, em meio à pobreza e oportunidades limitadas, onde sonhos são muitas vezes esmagados pela realidade dura. Nascido em 1949, ele experimentou as dificuldades cedo, vivendo em um ambiente onde a sobrevivência era uma luta diária. Pequenos crimes se tornaram um modo de vida, um meio para um fim, uma maneira de escapar da miséria. Ele era ambicioso, movido por uma fome por mais, sempre buscando maneiras de subir na vida. O crescente comércio de farinha ofereceu um caminho, perigoso, mas lucrativo, uma chance de transformar sua vida. Escobar começou pequeno, um contrabandista, uma engrenagem na máquina, mas com grandes aspirações. Mas ele era astuto, implacável, sempre um passo à frente de seus adversários. Ele entendia o negócio, os riscos, as recompensas, e sabia como manipular o sistema a seu favor. Eliminou rivais, consolidou o poder, criando um império baseado no medo e na violência. Seu carisma atraía seguidores, homens desesperados ansiosos por um gostinho de riqueza e poder, dispostos a tudo para seguir seu líder. A cada carregamento bem-sucedido, seu império crescia, seu domínio sobre Medellín se fortalecia, e sua lenda se espalhava. As sementes do cartel de Medellín foram semeadas, e uma nova era de crime e poder estava apenas começando. O cartel de Medellín, uma força da natureza, uma empresa implacável construída pelo tráfico. Escobar, seu líder indiscutível, um estrategista astuto. Ele controlava todos os aspectos, da produção nas selvas às rotas de contrabando que abrangiam continentes. Sua riqueza cresceu exponencialmente. Bilhões de dólares passaram por suas mãos, alimentando sua ambição e sua paranoia. Ele comprou lealdade, silenciou a oposição. Políticos, juízes, policiais, todos caíram sob sua influência. Aqueles que resistiram encontraram fins horríveis. A violência se tornou uma moeda, o medo sua arma mais potente. A Colômbia tremeu sob o punho de ferro do cartel. O mundo se tornou viciado em seu produto, alimentando o ciclo de violência e corrupção. Escobar cultivava uma imagem contraditória. Para alguns, ele era o patrão, um benfeitor, uma figura de Robin Hood. Ele construiu casas para os pobres, financiou projetos comunitários. Ele era amado por aqueles que se beneficiavam de sua generosidade, seu nome sussurrado com reverência. Mas essa filantropia era uma jogada calculada, uma máscara para esconder a brutalidade.
A outra face de Escobar era fria, calculista. Ele foi responsável pela morte de milhares. Juízes, jornalistas, políticos, qualquer um que ousasse se opor a ele. Carros-bomba, assassinatos, sequestros. O terror se tornou seu instrumento de controle. Ele jogava um jogo mortal, sacrificando vidas como peões em um tabuleiro de xadrez. Seu reinado foi um reinado de sangue, uma mancha na alma da Colômbia. Uma nação refém. A Colômbia, nos anos 80, uma nação refém do narcotráfico. Escobar declarou guerra ao Estado, sua violência em escalada. Ele pretendia intimidar, forçar o governo a se ajoelhar. Bombardeios abalaram Bogotá, vidas inocentes foram extintas. Ele mirou em políticos, juízes, qualquer um que ousasse desafiar seu império. O cerco ao Palácio da Justiça, um exemplo arrepiante de sua crueldade. Guerrilheiros invadiram o prédio, supostamente com o apoio de Escobar. Um banho de sangue se seguiu. Juízes e civis presos no fogo cruzado. Ele mostrou sua disposição de atingir o coração do poder, de manter o país refém. O mundo assistiu horrorizado, enquanto a Colômbia cambaleava à beira do abismo. Atrás das grades, mas inquebrável. A pressão aumentou. Os Ecci-Sawa, impulsionados pela guerra às drogas, exigiram ação. A Colômbia, cansada da violência, finalmente se moveu contra Escobar. Ele se rendeu em 1991, negociando um acordo que o viu preso em sua própria prisão luxuosa, La Catedral. Mas mesmo atrás das grades, ele permaneceu no controle. La Catedral era uma zombaria da justiça. Ele continuou suas operações, conduzindo negócios, ordenando assassinatos. O governo fechou os olhos com medo de seu alcance. Ele vivia como um rei, dando festas, desfrutando de sua riqueza ilícita. Mas sua arrogância, sua crença em sua própria invencibilidade, provaria ser sua ruína. O último suspiro do chefão. A ilusão de La Catedral não poderia durar. A indignação pública cresceu. A pressão internacional se intensificou. Em 1992, Escobar escapou, desaparecendo nas ruas familiares de Medellín. Ele se tornou um fugitivo, caçado pelas autoridades e cartéis rivais. Seu império, enfraquecido por lutas internas e perseguição implacável, começou a ruir. Ele era um animal encurralado, seu mundo se fechando. Ele confiava na violência, mas a maré havia mudado. Seus inimigos estavam se aproximando, sua determinação fortalecida. O homem que antes parecia invencível, agora estava vulnerável, seus dias contados. A caçada começou, uma luta final e desesperada pela sobrevivência. O mito Escobar, entre a infâmia e a reverência. A história de Pablo Escobar continua a fascinar e repelir. Ele é uma figura que desperta emoções intensas e contraditórias. Ele era um monstro ou um produto do seu ambiente? Um homem moldado pelas circunstâncias de uma cidade em crise, um assassino implacável ou um herói popular? As opiniões divergem, e a verdade parece se esconder nas sombras. As linhas são tênues, as respostas esquivas. Sua imagem adorna camisetas, canecas e souvenirs, sua vida é tema de incontáveis livros, cada um oferecendo uma perspectiva diferente, filmes e programas de TV. A indústria do entretenimento não se cansa de explorar sua história. O fascínio pelo traficante permanece, alimentado por uma mistura de curiosidade mórbida e admiração. A Colômbia ainda luta com seu fantasma. As ruas de Medellín são patrulhadas, mas a sombra de Escobar persiste. O tráfico de drogas continua, embora de forma diferente. As operações policiais são constantes. As cicatrizes de seu reinado permanecem, visíveis nos rostos e nas memórias dos habitantes, uma lembrança de um período sombrio e turbulento. A violência deixou marcas profundas na cidade. Mas em meio à violência, há lampejos de esperança. Projetos comunitários e iniciativas de revitalização trazem nova vida. A Colômbia luta para se libertar das garras do narcotráfico, implementando políticas e operações rigorosas para curar as feridas do passado. Sessões de terapia e eventos comunitários ajudam na recuperação. A história de Escobar, uma história de advertência,
nos lembra do poder sedutor da ganância, das consequências devastadoras da violência e da corrupção que ele trouxe, das consequências devastadoras da violência, que ainda ecoam nas vidas de muitos, e da resiliência duradoura do espírito humano. A luta pela paz e reconstrução continua, mostrando a força de um povo que não desiste. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Seu apoio é muito importante para o nosso canal e nos ajuda a trazer mais conteúdo como esse. Se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!